Graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos começar essa semana, amém? Na presença do Senhor. E aqui no canal, no Voz da Aliança, nós vamos aprender hoje sobre propósito de Deus para nós. Vamos aprender a diferenciar o nosso plano do propósito de Deus. E na palavra do Senhor hoje, eu quero te mostrar quem viveu no propósito e quem viveu no plano. Amém? Hoje nós vamos fazer um estudo e vamos estar orando. Então fica até o final dessa live, dessa mensagem. Já aproveita para partilhar essa mensagem, essa live. Dá um like, se inscrever no canal, porque vai ser bênção de Deus para sua vida. Amém? Vamos sem demora, vamos começar. No livro de Gênesis, no capítulo 21, aqui relata sobre o nascimento de Isaac. Isaac foi o filho da promessa. Isaac foi filho de Abraão e Sara. Mas teve também Ismael, que foi o filho de Agar, né, a escrava de Abraão e Sara. Nós vamos entender aqui nesse contexto o que diferencia a vida de Isaac para a vida de Ismael, né? E quais foram as fontes, né, buscadas, solicitadas para todos eles, para essa família viver o propósito de Deus. Amém? Quero ler um versículo com vocês aqui para abençoar essa live e para a gente entender também sobre essa história, amém? Mas Deus disse no versículo 12 do capítulo 21 de Gênesis: Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaac. Versículo 13. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Amém? Abraão ia ter descendentes por meio de Isaac, né? Deus não deixou Ismael de fora, porque ele também era filho de Abraão, né? Mas em nenhum momento você vê aqui Deus prometendo a descendência de Abraão a Ismael. Ele prometeu a Isaac. Por quê? Porque Isaac, ele foi o filho do propósito de Deus. Ismael foi o fruto do plano de Sara. Amém? Vamos entender melhor esse contexto, essa história? Hoje eu trago para você aqui uma palavra que Deus ministrou muito no meu coração ainda pela manhã, né? A diferença entre vivermos o plano de Deus, a diferença entre nós vivermos o nosso plano e o propósito de Deus. Deus ministrou muito no meu coração em relação a gente querer viver o que é da nossa vontade, o que é da nossa carne, sabe? Aquele sonho limitado, aquela vontade, né? E Deus não tem vontade para nós. Deus tem propósito para nós, amém? A vontade ela é limitada, mas o propósito ele não é limitado. E todas as vezes que o Senhor fala de propósito para o homem, ele fala de destino, amém? Enquanto você tem planos, o Senhor tem propósito e destino. E nós, às vezes, perdemos bênçãos, perdemos uma prosperidade financeira, perdemos negócios por não ouvir a voz de Deus e não se encaixar no propósito dele. Amém? Sara, ela não teve, né, naquele momento da vida dela, paciência para viver o plano, o propósito de Deus para a vida dela. O que ela orquestrou ali? Ela ofereceu Agar, que era sua escrava, para Abraão, para que ela tivesse um filho e para que eles criassem esse filho, né? Esse é o perigo, esse é o perigo de nós não ouvirmos a voz do Senhor, né? A gente pensa que a nossa mente ela dá conta de realizar planos e que esses planos eles vão
ter sucesso e que tudo vai dar muito certo. Mas eu não vejo assim, porque a gente pode até planejar alguma coisa e dar certo ali de momento e tal, mas e o futuro? E o destino? A gente não consegue ver. É isso que Deus ministrou muito no meu coração, sabe? Deus ministrou isso no meu coração quando eu fiquei pensando, estava deitada na minha cama e fiquei pensando assim, eu falei, Senhor, quantos erros eu cometi na minha mocidade, né? Eu perdi tanto tempo, eu poderia ter feito mais coisas na tua vontade, eu poderia ter pregado mais, eu poderia ter aproveitado melhor o meu tempo, né? Mas eu decidi usar o meu tempo seguindo as minhas vontades e não as tuas. Por isso que eu tô feliz hoje, eu tenho uma vida bacana, mas eu fico pensando assim, falei assim, Senhor, e se eu tivesse vivido o teu propósito em vez dos meus planos? E aí Deus ministrou essa palavra no meu coração, sabe? E às vezes a gente deixa de viver o melhor do Senhor por querer pegar a nossa história e escrever ela a próprio punho. Isso é um erro, irmãos, que nós cometemos, sabe? Ao escolhermos a nossa vontade, não a vontade de Deus. Quando Sara fez isso, ela arrumou um problema para ela, né? E assim foi feito. Ela entregou Agar para Abraão, eles tiveram um filho, Ismael, e logo depois veio, né, na sequência, que eu não vou estar contando a história toda, mas aqui você vai encontrar essa história especificadamente do capítulo 16 ao capítulo 21 de Gênesis. Se você quiser dar uma olhada e ler. O que acontece? Isaac, ele veio, e Isaac foi fruto da promessa de Deus, né? Através de Isaac veio toda aí uma geração maravilhosa, sabe? O propósito de Deus foi lindo na família de Abraão, sabe? Foi algo assim esplêndido. A referência de Isaac, né, de Jacó, de Rebeca, né, foi algo assim muito poderoso. Foi e é uma herança eterna para nós, né, para nós hoje. E para aquele povo de antes também que puderam ver e gozar da presença deles, né, e aprender com a história deles. Então, por mais que ela tivesse feito aqueles planos, ela viu que não ia dar certo do momento que ela viu, quando eles eram pequenos, estavam brincando, Isaac e Ismael, Sara notou que Ismael zombava de Isaac ali, ela viu, ela falou, peraí, isso aí não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Então cada um tem que seguir seu rumo. E aí ela pediu, né, que Ismael fosse embora com Agar. Mas o Senhor prometeu que não ia deixar Ismael sem promessa. Deus prometeu que não ia deixar Ismael caminhar no deserto com Agar, né, sem promessa de Deus, porque Deus ele tem promessa para todos nós, né? Uns eles têm o propósito de ser grandes figuras, né? De ser assim uma peça importante na sociedade, né? De cumprir um papel aí de liderança maravilhoso. Outros têm papel de semente, né? De plataforma, né? Aí como é que funciona isso? Outros têm mesmo a importância de sermos plataforma, de sermos semente, para que outras pessoas possam, através de nós, né, subir de nível, sabe? Esse papel, ele é muito ruim, Renata. Esse papel, eu não quero ser plataforma de ninguém, eu não quero que ninguém suba em cima de mim para conseguir algo. Mas não é, a questão não é essa. A questão é que você é uma peça do Senhor. Uns têm o tabuleiro do xadrez, um é o rei, outro é a rainha, não é mesmo? E nós temos o papel fundamental na vida uns dos outros. Então temos que ter variedades, e o Senhor ele sabe distribuir bem as peças. Se você é uma semente no reino do Senhor, se você hoje é usado como plataforma aí na sua casa, sabe, para que o seu filho veja em você um potencial de honestidade, um potencial de prosperidade,
e use você como exemplo. Presta atenção no que eu estou te falando para você não entender errado. E use você como exemplo, sabe? Como inspiração para subir de nível. Você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa rica. Isso mostra que você é sábia e sábio e que Deus está usando você para algo maior, para que o propósito dele seja cumprido, né? O papel de Sara e de Abraão na vida de Isaac foi de plataforma, amém? Os nossos pais, eles têm o papel de plataforma na nossa vida, não é? Porque, querendo ou não, nós usamos o conhecimento dos nossos pais para poder subir de nível. E tá tudo bem, foi assim que Deus fez, né? Foi assim que Deus fez. O próprio Filho de Deus veio à Terra para servir de plataforma, para que nós pudéssemos ter acesso hoje ao Pai. Jesus teve que vir se sacrificar em nosso favor. Então não tem mal nenhum em servir de inspiração, em servir de apoio para outros. Amém? Tudo faz parte do plano de Deus e tudo sai bem quando é o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, ele vai muito além de um plano vazio, diferente do nosso, né? O propósito de Deus, os planos de Deus é diferente do nosso plano vazio. Hoje nós pensamos, olha, hoje eu vou fazer. Hoje mesmo eu tinha muitos planos. Olha um exemplo. Hoje mesmo eu tinha muitos planos. Hoje eu acordei, fiz meu devocional. E hoje minha filha tinha uma consulta marcada logo pelo período da tarde. Eu falei assim, glória a Deus. Então hoje eu vou acordar cedo, vou fazer ali meu almoço, arrumar, orientar as minhas coisas e vou na consulta com a minha filha, depois vamos passar, vamos entregar uns livros e ó, coisa é o meu dia, estava tudo muito bem organizado. Até pá, eu recebi uma ligação. Olha, a médica desmarcou a consulta e hoje vocês não vêm, vamos remarcar a consulta. Ali já mexeu todinha na minha agenda, né? Eu já não pude cumprir com os compromissos que eu ia cumprir, já mexeu ali. Então, os nossos planos, eles são limitados, eles são suscetíveis a erros e a mudanças. E quando muda um detalhe do nosso dia, mexe em todo o resto. Agora, quando o assunto é Deus, ele pode até mudar isso aqui do lugar, estando no propósito dele, que não vai comprometer a sua vida. Mas se nós fizermos isso, compromete a nossa vida, compromete toda a nossa agenda. Amém? Então, a palavra que eu trago hoje para você aqui é uma palavra de vida, é uma palavra de sabedoria. É para nós entendermos que nós não somos nada sem o Senhor e que não adianta você planejar, você marcar compromissos sem escutar o que o Senhor tem a dizer, né? Sem saber, Senhor, é para eu estar naquele local? É para eu ir naquele local? Eu tenho mesmo que fazer esse negócio? Perdão. É da tua vontade, Senhor, que eu entre nessa sociedade, né? Às vezes o nosso mal é não dar ouvidos a Deus e fazer tudo os nossos planos, sabe? É seguindo todo o nosso plano. A gente sabe se a gente vai viver até mais à frente, a gente não sabe, né? Se a nossa saúde, se o nosso tempo, ele vai permitir que a gente viva. Aí você vem, me confronta e fala assim, olha, Renata, mas eu vejo muita gente que não é cristão, que não é católico, que não serve a Deus prosperar e ser pessoa próspera e não ter Deus na vida delas, não seguir os planos, o propósito de Deus, seguir os próprios planos e dar certo. Também já vi. Mas e se eu te disser que para ela tá tudo bom, tá tudo bonito, os planos dela deram certos momentaneamente, mas se eu te disser que ele poderia estar melhor 100 vezes mais. Imagina, se com os planos dele, ele deu certo. Agora, pense você, se os planos do Senhor, se o propósito do Senhor, essa pessoa estivesse vivendo, como seria? Com certeza ela estaria bem melhor e o tempo dela seria bem melhor aproveitado. Porque às vezes o que a gente tem, a gente tem uma visão muito limitada.
sabe? Das coisas e das pessoas. Às vezes você pensa que você conhece uma pessoa, mas você está vendo ali só a casca, sabe? Você acha que a pessoa está próspera, você acha que a pessoa está feliz, mas quando a pessoa passa para dentro da porta da casa dela, quem conhece é Deus, não é nós. Amém? A pessoa que você pensa que está próspera está endividado. Aquela roupa de marca, aquele carro, está tudo no cartão de crédito, está estourando. A pessoa está cheia de dívida para pagar, está com a cabeça a mil, porque não teve direção de Deus. A saúde, às vezes, pode não estar boa. A saúde do filho, de alguém que ela ama, sabe? Os nossos planos nunca são sucessos. Sucesso. A gente nunca tem sucesso sozinho. Nós somos limitados, nós somos condicionados ao fracasso se estivermos sozinhos. Eu não conheço ninguém, estou falando de mim, eu não conheço ninguém que se deu bem na vida sem viver a vontade de Deus. Não conheço. Se a pessoa viveu, ela viveu um período momentâneo da vida dela, achando ali que ia dar tudo bem, mas a longo prazo, não tem. Não tem como você ter sucesso, você ser uma pessoa feliz sem Deus na sua vida. Há falhas, há vazios, há lacunas na vida da gente que só é possível preencher com Deus. Amém? Tanto é que tem pessoas aí que se afasta da presença do Senhor, vai para o mundo, mas não consegue ficar no mundo muito tempo. Não consegue ficar no mundo muito tempo, porque não aguenta aquela solidão, aquela tristeza, aquela angústia. Às vezes, eu sempre falo isso, a pior solidão é aquela que você está rodeado de pessoas e se sente sozinho. Essa é a pior solidão. E as pessoas que não têm Deus, elas se sentem assim. As pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus, elas se sentem assim. Elas podem não te falar, mas é assim que funciona. Mudou totalmente aqui do contexto do que eu estava trazendo. Né? Outro exemplo que eu vi bem aqui na palavra de Deus é que o povo de Israel, eles pediam muito um rei. E eles planejaram tanto o rei que veio Saul, né? Veio Saul. Mas Saul, ele não era fruto do propósito de Deus. Ele foi fruto do plano do povo. Davi foi fruto do propósito de Deus. Todas as vezes, escuta bem uma coisa que eu vou te falar. Eu tô te dando tanto exemplo aqui, porque é para você entender que quando nós falamos de propósito de Deus conosco, é diretamente ligado a destino. Todas as vezes que você vê Deus prometendo algo para alguém, não é a curto prazo, é a longo prazo. E o longo prazo de Deus é o seu destino. O Senhor não brinca quando a questão é propósito, quando a questão é plano, quando a questão é projeto. Amém? Nós somos projeto de Deus. Davi foi um projeto que deu muito certo do Senhor. Aliás, todos os projetos de Deus dão certo, mas nem todos são permitidos por nós de sermos vividos, né? Porque tem isso. O Senhor, ele não vai arrombar a porta da sua casa para fazer você viver o propósito dele, né? O Senhor, ele vai pedir para entrar na sua casa. Se você abrir a porta e deixar, ele vai entrar e vai fazer o que ele tem que fazer ali. Mas se você não permitir, insistir em viver a sua vontade, você vai viver ela. Amém? Então, eu tinha muitas outras coisas aqui para falar, mas eu deixo você com o seguinte questionamento. Eu tenho vivido o meu plano ou eu tenho vivido o propósito de Deus? O meu plano tem dado certo? Eu tenho domínio sobre o futuro? Eu tenho domínio sobre a salvação? Ou eu vou permitir o Espírito Santo de Deus entrar na minha vida e cumprir o propósito de Deus para mim? Eu quero que você fique com essa mensagem e que você possa viver o propósito de Deus na sua vida, que você possa confiar nele e não ter pressa como Sara teve pressa e adiantar as coisas e entregar a sua bênção a outra pessoa. Amém? Que você possa ter sabedoria da parte do Senhor para ouvir a voz dele. Quando você ouve a voz de Deus, você tem direcionamento.
Quando temos direcionamento, nós somos levados ao caminho certo. O caminho certo é Deus, é Jesus Cristo. Não há outro caminho a não ser pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém? Que você possa ficar com essa palavra de Deus na sua vida para essa semana, que você possa refletir bem, que você possa começar essa semana sabendo que foi Deus que te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar para o Senhor entrar na sua vida e cumprir o propósito dele, e abençoar a sua vida e te fazer prosperar. Amém? Fecha seus olhos em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, reunidos na tua presença, orando, Senhor Jesus Cristo, fazendo esse estudo da tua palavra, no qual nós começamos essa semana, Senhor Jesus, aprendendo sobre o teu propósito na nossa vida. Pai, eu te peço que em nome do teu Filho amado, o Senhor tenha liberdade, Senhor Jesus, de cumprir o teu propósito na vida de cada uma pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem, que ficou até o final e que está querendo, Senhor Jesus, a tua presença, a tua companhia na casa dela, na vida dela, na família dela. Entra, Senhor, em cada um lar que te recebe essa segunda-feira. Que o Senhor possa entregar nas mãos dessa pessoa a chave do propósito dela. Que o Senhor possa, meu Pai querido, mostrar, revelar a essa pessoa, Senhor Jesus, a tua presença. Libertando, curando, purificando, Senhor. Que haja prosperidade nessa casa, Senhor. Que haja a tua presença, Senhor Jesus, transformando essa mente, libertando do vício, do pecado, do mal. Que o teu amor, Senhor Jesus Cristo, possa envolver essa pessoa, que toda tristeza, que toda depressão, meu Pai, que toda desconfiança seja repreendida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se há alguém enfermo aqui hoje, eu ministro a cura. Em nome de Jesus, seja curado. Seja curado na sua pele, nos seus ossos, nos seus membros. Seja curado em nome de Jesus, cada articulação, cada parte do seu corpo. Que o Senhor venha te dar saúde, que o Senhor venha te dar ânimo para você cumprir o seu propósito segundo a vontade de Deus. Que haja vida na sua vida, que haja prosperidade, que o propósito do Senhor possa entrar pela porta da frente da sua casa e que Deus possa fazer o melhor na sua vida e na vida da sua família. Se você recebe essa oração, essa palavra, diz um amém, diz um glória a Deus aí com fé, com coragem, acreditando que o processo do propósito de Deus, ele já está em andamento na sua vida. E você é fruto de um projeto que deu certo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de partilhar, de deixar o seu gosto e de se inscrever aqui no canal. Você está abençoando aqui as nossas vidas e nós estamos sendo abençoados também com a sua presença aqui nesse canal. Deus abençoe e te dê uma semana de paz e de prosperidade para você viver o propósito do Senhor, que você tenha sabedoria. Deus te abençoe.